8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora está entrando no ar. Programa De Frente com Dadá. Entrevista, debates, participações especiais. Programa De Frente com Dadá, aqui na Rede Aurora de Comunicação. E para apresentar, aí está ele, Marciano da Hora. Fala, Dadá! Ô, coisa boa, ô, coisa boa, ô, coisa boa. Não é sextou não, meu bichinho, mas é quintou, né, vereador? É quintou, meu bichinho. Aqui, meu bichinho, é alavanca no canto. O pau canta de quina. Que bom, gente. Que bom poder compartilhar com todos vocês mais uma edição aqui pelo Grupo Aurora de Comunicação do programa De Frente com Dadá. Programa De Frente com Dadá, que está realizando uma rodada de entrevistas, um bate-papo agradável com todos os prefeitáveis do nosso querido município de São Francisco do Itabapuana. Alô, minha São Francisco querida! Alô, Frederico! Um beijo no coração. Prefeita Francimara, todos aqueles que já passaram por aqui. O primeiro foi o nosso vice-prefeito. Depois nós tivemos aqui a vereadora, professora e vereadora, Yara Cíntia. Tivemos também aqui o nosso querido Haroldo. E hoje, conforme combinado, dando continuidade a esse bate-papo agradável, um bate-papo falando um pouco do mandato do nosso entrevistado, o nosso querido Renato Rochinho, que é vereador do município de São Francisco do Itabapuana. Vai fazer aqui também, né, um balanço do seu mandato. Lembrando, conforme a orientação que nós estamos seguindo aqui do nosso departamento jurídico, do Grupo Aurora de Comunicação, existe uma legislação eleitoral. Ninguém aqui é candidato a nada. Nós estamos aqui conversando. Iremos iniciar, melhor dizendo, um bate-papo com o vereador, que vai fazer aqui um balanço do seu mandato. E ele também é um dos nomes, né, do grupo da prefeita Francimara. Francimara, junto do seu grupo, colocou alguns nomes à disposição da população. Ninguém é candidato ainda, existe um calendário eleitoral. Todos podem dizer, todos são pré-candidatos, seguindo à risca o que manda a legislação eleitoral. Gargaú está com você, meu vereador. Já tem muita gente ali, o David Charles, a Camila Alves da Silva. Boa noite, meu amigo, estamos juntos. Olha só, vai compartilhando, vai sentando o dedo aí. Vamos bater uma meta hoje aqui também, que nós vamos botar pra torar. Todos os programas foram assim, e eu não tenho dúvida que vai ser assim também não, com essa liderança aqui do município de São Francisco, o vereador Renato Rochinho. Lembrando que o nosso programa, ele é transmitido, não é isso, meu bichinho? Pelo Instagram da Rede Aurora de Comunicação, aí está, e pelo Facebook da Rede Aurora de Comunicação. E pela TV Aurora, é isso aí, meu bichinho, pela TV Aurora. Neinha Freitas conosco, boa noite, meu amigo querido vereador Renato Rochinho. O Hélio, olha, já tá começando a bombar, hein? Deixa eu trazer aqui, gente, o boa noite desse cara de uma simplicidade muito grande, tá? Um cara batalhador, um cara trabalhador. O homem tem hora pra sair de casa, mas não tem hora pra chegar. Não tem hora pra chegar. Então eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer aí, para trazer, melhor dizendo, o seu boa noite e as suas considerações iniciais. Bem-vindo ao programa De Frente com o Dadá. Boa noite, Dadá. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente. Não conheci pessoalmente, mas hoje a gente está tendo o prazer de bater esse papo agradável. E eu sou o Renato Rochinho, né? Renato Rochinho, vereador de São Francisco, 45 anos de idade, casado
há 25 anos com a Silmara, que ele está, pai de 2 filhas, a Maristela e a Manuele. Moro ali no Imburi há 40 anos, filho da saudosa Regina e filho do Manuel Rochinho. Manuel Rochinho. Meu orgulho, meu exemplo de vida, o meu pai, né? Enfim, é isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui já de início aqui. Fala pra mim, fala pra todos aí que estão nos acompanhando, como se deu a sua entrada na vida pública, eu digo na política. Átila de Campo Limpo, esse vereador é atuante, Renato Rochinho, Átila Barbosa, boa noite, a Ana Luísa. Como se deu a Sueli Barbosa, a Kelly, vem chegando. Como se deu a sua entrada na vida pública, na política? Então, Dadá, eu digo que na verdade a política está no meu sangue, né? Como você sabe, eu sou de família tradicional política e hoje o Renato Rochinho é fruto de uma história política do meu pai, né? E confesso a você que arde no meu coração o desejo pela política, a paixão pela política desde criança. Vou contar uma história engraçada aqui a você, que eu ainda criança, eu brincava de discursar e eu falava pro meu pai, um dia eu vou ser igual ao senhor. E Deus permitiu que isso acontecesse e eu cheguei ao mandato de vereador, fui candidato em 2012, fui o 6º mais votado do município, perdi a eleição por questão de legenda. Em 2016 perdi a eleição por idade, não sei se você sabe disso. Empatei lá com o vereador Caboclo e perdi por um voto, na verdade. Fui o 7º mais votado do município, mas nunca parei de trabalhar. Na verdade, eu fui vereador 2 mandatos, sem ter o mandato, né? Mas sempre atuante, graças a Deus, sempre fazendo aquilo que eu mais gosto, que é a política. A política é uma paixão para mim, é uma missão. E em 2018, eu me lancei candidato a deputado estadual. Na ocasião, muita gente achava que era uma loucura. Que era uma loucura. E muitos falavam, não, ele colocou o nome para chegar lá na frente e transigir, negociar. Mas eu sempre fui um cara muito autêntico, muito determinado em tudo que eu faço, sabe? E eu falava para os amigos que na política a gente tem que ter coragem. E aquele momento ali eu sabia do risco, entendeu, Dadá? Eu sabia do risco que eu corria, mas eu nunca tive medo das urnas. Eu sempre fui... o político ele não pode ter medo da urna, não pode ter medo do crivo popular. E ali eu sabia da dificuldade que era de alcançar uma cadeira na Assembleia, mas eu sabia também que eu poderia mostrar ali o meu potencial e graças a Deus isso aconteceu. Na ocasião eu fiz 25% dos votos do meu município, fiz quase 6 mil votos no município. Voto a pausa, hein? Em Campos fiz quase 900 votos em Campos e passei de 7 mil votos no geral para um cara que não tinha um mandato de vereador. Não tinha apoio de grandes grupos políticos, até porque na época eu ainda não fazia parte do grupo político da prefeita. Mas ali com os amigos a gente percorreu o município, intensificamos a campanha dentro do município e graças a Deus o resultado veio. Em cada 4 pessoas no município, uma foi às urnas para votar no Renato Rochinho. Eu sou muito grato ao povo do meu município por isso e eu carrego isso no meu currículo, sabe, Dadá? Independente do que vier pro futuro, mas eu posso dizer a você com toda humildade que eu fui testado nas urnas e graças a Deus o povo sempre me correspondeu. Eu costumo dizer que eu não devo nada ao povo do meu município, eu só tenho a agradecer, sabe? E sempre eu nunca tive uma derrota política, graças a Deus. Eu tive derrota eleitoral, mas eu nunca tive uma derrota política. Enfim, e aí veio a eleição de deputado, conseguimos ter, como eu falei, esse sucesso. Não alcançamos a cadeira, mas tivemos um sucesso falando de número de votos. E em 2020, em 2019, tive um convite da prefeita para fazer parte do seu governo e ajudar na reeleição dela. E ali eu pedi um tempo a ela para pensar, conversei com o meu grupo, conversei com o meu pai, que apesar da idade é o meu maior conselheiro, sabe, Dadá? E conversei exatamente, conversei com a minha família
E ali a gente chegou à conclusão. Na ocasião, inclusive, eu sofri um pouco de pressão, até mesmo do meu grupo, que achava que eu tinha que ser candidato a prefeito. Sim. Mas eu entendi que não era o momento, sabe, Dadá? Sim. E até, apesar de na época eu não fazer parte do grupo político da prefeita, mas eu reconheci o trabalho dela. Sim. E eu sabia que naquele momento eu não poderia colocar um desejo pessoal à frente do bem do município. E eu entendi que ela merecia mais um mandato, tá entendendo? E então a gente conversou, eu fui fazer parte do governo. Na ocasião fui também, como que eu posso dizer, fui convidado para ser candidato a vice também na chapa com ela. Sim. Mas num segundo momento eu entendi que era melhor ser candidato a vereador, até para dar liberdade a ela de ter mais essa liberdade de escolher um outro nome. E graças a Deus deu tudo certo. Ali eu fui o 4º vereador mais votado do município, com 1.117 votos. E estamos aí exercendo o mandato aí com toda dignidade, toda humildade, fazendo aquilo que a gente pode. Não posso fazer tudo, mas aquilo que cabe ao legislador eu procuro fazer. Eu estou conversando com o Renato Rochinho, ele que é vereador do município de São Francisco do Itabapoana, vereador da base de sustentação política do governo Francimara. Por falar na Francimara, ela já está ali conosco. Um abraço, minha prefeita, minha amiga. Ela está dizendo ali: boa noite, meu amigo e meu vereador Renato Rochinho. Vamos que vamos. Deus nos abençoe. O Átila está dizendo ali, outro comentário dela, o Átila colocou ali: sensacional esse programa. Tem outro comentário da prefeita ali: orgulho do meu voto. Eu tive a honra de ter o voto da prefeita. Isso causou até muita polêmica, muitos ciúmes. E na ocasião ainda falei que se o voto fosse por qualidade e não por quantidade, né, já valeria o voto dela. Minha amiga tem um carinho muito grande por ela, pela família dela. Ela sabe disso, que isso é sincero. E independente da política, independente do futuro político, eu quero carregar essa amizade por toda a vida. Que coisa boa. A Fabiane Alvarenga, esse tem o meu respeito, é muita gente, tá? Nós sabemos que o jogo político, ele já começou. Sim. As movimentações, as articulações, nós entendemos que você é uma referência política, uma força política, uma família que tem uma história dentro da política do município de São Francisco muito rica, sua liderança, sua referência, seu pai. Eu queria entrar agora um pouco dentro dessa avaliação agora mais diretamente falando contigo. Existem vários nomes que nós citamos aqui. Sim. Excelentes nomes. Eu disse isso e vou repetir. Excelentes nomes. Sim. Nomes. Qualquer nome que for aprovado pela convenção e pelo grupo, e nós sabemos que existe também um mapeamento de pesquisa, eu acho que a prefeita vai estar bem representada. Se você me permite uma parte... À vontade. Eu digo que o grande problema da prefeita Francimara hoje não é falta de nomes, e sim excesso de bons nomes. Excesso de bons E aqui nomes. eu quero fazer uma referência ao vice-prefeito Hales, um cara que eu tenho um carinho, admiração pela trajetória política dele, tenho um carinho enorme pelo pai e pela mãe do Hales. E a Yara Cíntia, vereadora de 3 mandatos, tem uma história no município. Tenho o privilégio hoje de ser vereador ao lado dela. Tem ali também o Haroldo, meu colega Haroldo, meu conterrâneo, amigo de infância. Um cara inteligentíssimo, um cara dinâmico, um cara de uma visão extraordinária. Muito. Eu acho que você pôde perceber isso quando ele esteve aqui. Um empreendedor. Tem também o secretário Bibim, um cara que
eu conheço praticamente desde criança. Estará Cara conosco que na tem próxima também semana. no sangue um DNA, ele gosta da política, sempre participou ativamente, mesmo que nos bastidores, mas sempre foi um cara muito, muito ativo, muito inteligente. Enfim, é isso aí. Eu acho que a prefeita Francimara, ela tem hoje a dificuldade de escolher, porque são bons nomes. E eu tenho a humildade de dizer que eu não me coloco como o melhor nome. Eu sou um nome também no grupo e respeito, porque, como eu te falei, são bons nomes aí que estão figurando aí como pré-candidato. E eu acho que no momento certo tudo vai se encaixar e nós vamos tocar e vai dar tudo certo. Dentro do tabuleiro político, melhorando a pergunta, caso o seu nome não seja o escolhido pelo grupo político, liderado pela prefeita, liderado pelo nosso querido Frederico, você aceitaria isso numa boa? Então, Dadá, deixa eu ser bem claro, para não deixar dúvida, que eu tenho uma coisa comigo. Papai usa uma frase que eu nunca esqueci. O homem, ele só é dono da palavra enquanto está dentro da boca, que depois que ela sai, a gente passa a ser escravo dela. Em 2019, quando eu fui para o governo e depois eu me lancei candidato a vereador, eu sempre deixei claro que eu tinha um desejo, inclusive quando eu disse à prefeita que ajudaria ela na reeleição dela, entendeu? E que eu entendi que ela merecia o segundo mandato. E eu não iria tirar essa chance de atrapalhar, né? E o município precisava de Francimara. Eu até usava na campanha que não era Francimara que precisava ser prefeita, mas o município que precisava de uma prefeita como Francimara. E graças a Deus a reeleição veio, e eu sempre deixei claro que eu iria me organizar politicamente com o meu grupo para tentar uma eleição de prefeito. Eu não tinha a intenção, se eu fosse eleito vereador, de tentar uma reeleição de vereador, mas sim de tentar uma eleição de prefeito. Então hoje, se eu não for escolhido, respondendo a sua pergunta, eu vou analisar, tá, o nome apresentado, vou sentar com o meu grupo político, porque o Renato Rochin, antes de ir para o grupo político, ele já existia um grupo. Eu não cheguei até aqui como vereador do acaso. Foi sofrido, como você sabe. A gente lutou, disputou algumas eleições, e eu vou analisar esse nome e com certeza a gente vai sentar, vai conversar. Eu vou conversar com a minha família, conversar com o grupo político, com os amigos, conversar com o meu pai, que eu, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que ele estará bem e lúcido, apesar de estar já com 92 anos de idade. Completou agora no dia 26, mas graças a Deus é um homem lúcido, inteligente, de uma visão política muito grande. Então a gente vai sentar, vai analisar, vai conversar. Mas você pode ter certeza que tudo isso vai ser feito da maneira mais sensata e da maneira mais digna possível. E aí a gente vai ver como a gente vai proceder daí para frente. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma ligação política hoje com o prefeito Vaguinho de Belford Roxo. Sim. E a Daniela. Então a gente precisa sentar e conversar, e aquilo que for decidido pelo grupo a gente vai caminhar bem. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. No final tudo vai se encaixar. Francimara está dizendo ali, a prefeita: Deus faça o melhor para todos nós. Seu nome é tão importante quanto o seu coração. Que bacana. Você, a Tânia Cristina, você é humilde. E humildade é tudo na vida, na política. Bacana. Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje você está em qual partido? Hoje estou no Solidariedade. Solidariedade, um partido que tem um deputado muito influente ali no nosso município, um deputado que é parceiro do município de São Francisco do Itabapoana, o deputado Auro Ribeiro, correto? Sim. A sua relação hoje com a Daniela do Vaguinho e o Vaguinho? Então, como se deu esse início de aproximação? Então, Dadá, deixa eu te falar. Eu tenho que reconhecer a importância do deputado Áureo para o município de São Francisco. Eu nunca tive uma afinidade com ele, uma afinidade política, mas sempre eu sou muito de respeitar a história de cada um e o valor de cada um, sabe?
E o Áureo, ele tem essa importância para o município, ele trouxe muita coisa para o município. Mas a vida, ela tem surpresas. E em algum momento da vida, eu conheci o Vaguinho, conheci a Daniela. A gente criou uma relação não só política, mas também de amizade, tá? E, inclusive, através da deputada, eu já consegui emendas para o município. Na ocasião, apresentei a prefeita e o Frederico a eles. Quais emendas? Qual área? Na saúde. Só agora já foi destinado 2 milhões para a saúde esse ano e no ano passado também. Bacana, através do Vaguinho e da Daniela, eu junto com o meu colega Heleno, vereador, um vereador muito atuante, um cara colega de Câmara, e através de mim e do vereador Heleno, e também, claro, do prestígio político da prefeita, a gente conseguiu a maternidade para o Hospital do Ponto, todo o equipamento da maternidade, que inclusive está guardado lá, esperando a conclusão da obra, para a gente inaugurar a tão sonhada maternidade no Hospital Manuel Carola. E estou agora com um projeto nas mãos da deputada, que é uma coisa até que estava um pouco em off, mas eu sou defensor dos animais, sabe? Sou um apaixonado pela causa animal. Eu e minha família, a gente gosta, a gente cria, a gente cuida de animais de rua. E eu tenho um pedido a ela de um castramóvel para o município. Muito bom. Eu acredito que até o final do ano a gente deve realizar esse sonho. Enfim, é uma parceira, tanto ela como o prefeito Vaguinho, são parceiros do município, são amigos. E graças a Deus, a gente ali junto com os amigos conseguiu dar ali a Daniela quase 2.700 votos no município na eleição passada. Ela votação expressiva. Foi a segunda mais votada. Perdendo só para o Áureo. A prefeita está dizendo, verdade, toda a maternidade já está aqui, esperando só o nosso espaço. Exatamente. Sim, ela só perdeu para o Áureo, né? Só perdeu pro Áureo. Ela fez 2.600 e alguma coisa. É muito voto, hein? Mas tem demonstrado compromisso com o município, né? Sim, também. Tem demonstrado. Eu, na verdade, eu posso falar isso para você com toda a sinceridade do mundo. Eu nunca saí de São Francisco para ir a Brasília ou ir a Belfort Roxo pedir nada para mim. Eu sempre vou pedir para o município, e independente das minhas pretensões políticas, eu sempre trabalhei para ajudar o município. Eu sonhei, junto com mais alguns amigos, de ver o Frederico deputado. Eu vi a importância do Frederico ser deputado de São Francisco. Eu acho que foi uma oportunidade que o município perdeu. Não foi Frederico que perdeu, mas o município. Ele teve uma derrota eleitoral, mas uma vitória política extraordinária. Um cara que sai e faz quase 30 mil votos. Ele mostrou ali o seu potencial político, o grupo mostrou o potencial político e... Enfim, mas eu ainda tenho esperança que São Francisco ainda vai ter um deputado estadual, porque São Francisco precisa de uma representatividade. E eu acho que esse sonho ainda não morreu. Eu tenho esse sonho, imagine o Frederico, de um dia ver o Frederico. Digo Frederico porque hoje eu acho que ele é o mais capacitado para mais uma vez tentar uma cadeira na Alerj. E eu tenho esperança de estar junto ainda nesse sonho e ver esse sonho realizado. Estou conversando com o vereador do município de São Francisco do Itabapoana, o nosso querido Renato Rochinho. Que bate-papo gostoso, né? Agradável. A prefeita disse ali que você foi um guerreiro na campanha do Frederico. Ela está dizendo, estaremos sempre juntos. Vai dar tudo certo, está escrito, é o David que está falando, estaremos sempre juntos, foi o que a prefeita disse. Parabéns, ali foi a Neinha, né, Santana. Enfim, fale para mim um pouco da importância da família para você. A família é a nossa base, né? A família é a base de tudo, eu digo porque, como eu te falei, eu sou casado há 25 anos, eu casei com 20 anos de idade. Sou pai 25? Sou pai de duas. Eu sou casado há 25, casei com 20 anos. Ah, tá. E a família é a base de tudo. De tudo que eu passei na minha vida, que seria de mim se não fosse Deus em primeiro lugar e a minha família. Então a família é a base. Muito bom. O David Moreira, Renato, qual é a sua principal
bandeira que você irá defender como prefeito é o nosso querido David, lá de Gargaú? Isso. Ele tá te fazendo essa pergunta ali. Então, como a gente tem que ter muito cuidado nessa questão até de responder, porque para não caracterizar que é uma campanha extemporânea, eu sou muito ligado à agricultura, eu sou um pequeno agricultor, sou um pequeno produtor rural, e eu acho que a agricultura de São Francisco, eu fui secretário de agricultura, estive secretário, onde eu posso dizer a você que foi um período que marcou a minha vida. Eu vou levar para a vida inteira essa experiência que eu tive. Agradeço muito a prefeita por isso, por ter me dado essa oportunidade. E eu confesso a você, falo isso sem falsa modéstia. Naquele período eu consegui dar início a uma nova era na Secretaria de Agricultura. Eu levei apenas um ano e pouco. Depois o Daniel deu continuidade e hoje o doutor Enaldo faz um brilhante trabalho lá junto com o Daniel, com o Marquinhos do Caí, faz um brilhante trabalho na agricultura, e o município é um município basicamente agrícola. O que segura, o que sustenta o município é a agricultura. Você sabe que a gente não recebe como produtor de petróleo, mas respondendo ao David, em geral, David, com certeza dá continuidade a esse trabalho que a prefeita vem desenvolvendo na questão da saúde e da educação. Se eu fosse aqui falar para você de tudo que está sendo realizado na gestão da prefeita, eu iria levar o programa inteiro. Então eu já vou emendar na pergunta. Aponte aí quais foram os principais avanços, na sua opinião, na gestão da Francimara. Então, como te falei... Ela está dizendo, você mostrou o tamanho da nossa agricultura. Obrigado. Foi um excelente secretário. Obrigado. E o que acontece? A prefeita ela conseguiu, em cada setor do seu governo, ela conseguiu ser um divisor de águas. Mas a educação e a saúde, eu posso dizer a você que foi o ponto-chave, e junto com a agricultura, foi o ponto-chave, é o ponto-chave do governo dela. A gente hoje olhar o Hospital do Ponto, é um hospital de primeiro mundo? Não. Precisa melhorar, claro, e ela está empenhada nisso. Mas a gente olhar hoje o que é o Hospital Manuel Carola e olhar há 8 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, a gente pode dizer que não dá nem para comparar, tá? Muitas coisas, o tomógrafo, essa maternidade que, se Deus quiser, vai ser inaugurada. Enfim, muitas coisas que hoje a gente pode dizer que a gente tem um hospital no nosso município. O Júlio César Dias Melo tá agradecendo ali. Obrigado, amigo, por você sempre estar colaborando com o projeto do SOS São Francisco. O Júlio César é um guerreiro, eu digo que ele é um vereador sem mandato em São Francisco, um cara guerreiro, que com toda dificuldade trabalha, atende a população, e eu sou fã, sou admirador do trabalho dele. Gostaria até de ajudar mais, mas dentro daquilo que a gente pode, a gente procura ajudá-lo. O Marco Antônio está dizendo, Renata, sua ética é impressionante. Obrigado. A Jéssica Bilho colocou ali, cadê? Lá, muito orgulho de você. Eu tenho ali isso, o Marcos Antônio, flamenguista de coração enorme. Você é flamenguista? Flamenguista. Você não quer seguir o líder, não? Não sou flamenguista, confesso a você que eu gosto do Flamengo, eu sou flamenguista, mas eu não sou aquele... Doente, né? Eu não sou aquele cara de estar ligado, não. Pra falar a verdade, eu gosto mais de saber o resultado no outro dia do que de assistir o jogo. Por falar no Flamengo, eu como bom botafoguense, eu tenho que dizer o seguinte, olha, vocês foram ajudados, hein? 2 vezes, hein? O juiz ajudou vocês no primeiro jogo, marcando um pênalti. No segundo jogo, é só assim, né? Só assim, né? Tem fotos do vereador aí? Vamos colocar vídeos primeiro? Salta a produção. Vídeos do vereador, depois ele comenta, um por um. Todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pela causa animal. Eu e minha família, a gente cuida de alguns animais de rua. A gente tem na nossa casa alguns animais. Então eu fiz essa indicação aqui para chamar a atenção do poder público. Eu sei que medidas têm sido tomadas em relação a isso, mas a gente precisa avançar nessa questão da causa animal. A gente vê muitos animais aí na rua. A Dilane ali sabe, ela também é uma apaixonada pela causa animal.
faz um belíssimo trabalho voluntário na cidade. Então, presidente, essa indicação ela tem por objetivo controlar a população de cães e gatos do município e controlar a proliferação de doenças e resgatar e recuperar animais abandonados, atropelados ou em estado de sofrimento. O problema dos animais abandonados na rua é muito grave e a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu costumo dizer que quem não conhece o amor de um animal ainda não conheceu o verdadeiro amor. Eu queria chamar a atenção do poder público e também chamar a atenção da população, das pessoas que querem, né, ajudar, mesmo que seja voluntário. E a ideia é chamar o poder público para abraçar essa causa, para que possamos ter uma política pública voltada à causa animal. E podemos avançar, inclusive, no cadastro de animais para doação. Podemos também receber, através da doação, ração e utensílios para esses animais. Podemos também criar um projeto para clínicas veterinárias e pet shops, venha anexar cartazes no Instituto de divulgar a doação de animais. Para que tudo isso aconteça, precisamos de fato de um abrigo para esses animais, até para receber doações. Então eu faço essa indicação, tenho certeza que posso contar com a colaboração dos colegas e eu tenho certeza que a prefeita, que também é apaixonado pela causa animal, vai olhar com carinho. Vereador, essa indicação legislativa foi de hoje? Foi. Na verdade, a gente está em andamento, eu com o meu gabinete, a gente está se articulando, né? Preparando um projeto mais avançado. Só que hoje foi feita uma indicação legislativa para a construção de um abrigo onde a gente possa recolher esses animais, cuidar e colocar para adoção. Eu tenho um sonho, não apareceu ali na coisa, mas eu tenho um sonho de um dia ver as ruas sem um animal abandonado. Muito lindo essa causa. Quem luta por essa causa, aquilo que você falou ali na sua fala, né? Tá de parabéns, tá? Obrigado. Tá de parabéns mesmo. Alguém aqui que a gente estava precisando de um vereador aqui em Gargaú, foi quem que falou? Quem? Angelice. Esse óculos aqui tá complicado, né? Vereador, todos nós sabemos da independência dos poderes. Sim. Mas o fato de os poderes eles serem independentes não impede de viver em harmonia. Com certeza. Não impede. Mas falando um pouco de executivo e legislativo, como é que é a relação da prefeita Francimara do município com legislativo? Então, Dadá, a prefeita Francimara, ela se mostrou, apesar de ela não ter um histórico, né, passado de mandato, de vereador, nem de coisa, mas ela se mostrou uma excelente, ter uma articulação muito grande. E ela consegue, eu acho que o carisma dela ajuda muito nisso. A Câmara tem um respeito muito grande pela prefeita. A prefeita, ela é amiga. Eu já fiz parte de outros grupos políticos, sim, mas eu posso dizer a você que o acolhimento, esse respeito, essa amizade que a Francimara tem por nós vereadores, mesmo respeitando, né, o mandato do vereador, mas ela consegue ter essa coisa leve, sabe? Digamos assim, o relacionamento é um relacionamento leve, descontraído. E a Câmara, ela entende que o município precisa. O vereador que vive brigando, é claro que a oposição ela é saudável. Qualquer governo precisa ter oposição até para mostrar, mas até a oposição ela tem que ser feita com responsabilidade, entendeu? Eu, por exemplo, quando me propus a ser candidato, eu sabia aquilo que eu tinha que fazer para ajudar o município. Então, eu não vou perder tempo com coisas que acabam fugindo da questão política. E eu posso falar por mim, pelos colegas lá, alguns colegas da base, os colegas da base, que a relação é muito boa e a gente procura dar a nossa contribuição para o município. E não adianta você querer, por questões políticas, travar o desenvolvimento do município. E eu posso dizer a você que o sucesso hoje do município, o sucesso do governo Francimara tem um pouquinho também da atuação da Câmara, porque ela sabe que pode contar ali com alguns vereadores, com a maior parte, né, com o seu grupo de base ali, e tudo que é bom para o município, tudo aquilo que é para o bem da população, a gente está sempre pronto. E, na verdade, ela
ela quer fazer tudo, ela tem uma visão de... Confesso a você, não falo isso com demagogia, não. Mas se a gente pudesse votar na Câmara um terceiro mandato para prefeito, eu confesso a você que eu acho que todos os vereadores votariam, porque Francimara, ela é muito responsável naquilo que ela faz. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da base aliada da prefeita e de contribuir para o crescimento do município e para o crescimento e para o sucesso do governo Francimara. Ela comentou ali que ela respeita todos vocês. É uma relação respeitosa. Sim. Isso é muito importante. Tem mais vídeos aí? Salta, produção. Thiago Rangel. Boa noite também ao subsecretário, representante do governo. Dizer que não é um prazer estar aqui para tratar desse assunto. Já ouvimos aqui muitas reclamações, não é somente da região noroeste, eu vi aqui vários municípios aqui com seus representantes. Eu não poderia deixar também de externar aqui a indignação, eu como vereador da cidade de São Francisco da Bapuana, a última cidade do estado do Rio, lá da região norte, vizinha da cidade de Vossa Excelência, né, deputado? O senhor conhece muito bem. E o município agrícola, basicamente agrícola, e que sofre também com a questão da falta de energia, da péssima energia que é fornecida. Thiago Rangel. Olha só, antes do vereador, ou melhor, eu vou deixar o vereador comentar primeiro. Audiência pública que aconteceu na Alerj, correto? A audiência estava tratando de um assunto muito importante que envolve a Enel, correto? Para comentar, vereador. Então, na verdade, até o presidente foi convidado também, mas ele não pôde ir e eu fui. Eu achava que poderia deixar de ter ali uma voz de São Francisco. Ali tinha representantes de vários municípios, e não só da região norte e noroeste, mas também ali da região de Angra, aquela região ali, Costa Verde, Costa né? Verde. Região Costa Verde. Lá é Light e aqui é Enel. Sim. Mas acaba englobando todo um problema. E lá foi discutido na audiência pública e a gente pôde ver ali que é praticamente todo o estado do Rio de Janeiro que passa por essa deficiência. Eu quero aproveitar que nós estamos abordando aqui, eu vou falar por conta e risco, tá? O que eu penso dessa Enel. É uma porcaria o serviço dessa empresa. É o que eu penso. Eu acho que já passou da hora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ir a fundo no que eu vou falar aqui. Eu sou a favor que se faça uma CPI para investigar essa empresa, que para mim é uma das piores que existe. Presta um serviço à população do estado do Rio de Janeiro vergonhoso. Uma das taxas de energia mais cara. Pode comentar, vereador. Se você me permitir fazer um breve relato. Por favor. Eu, quando eu tinha 20 anos de idade, eu trabalhei numa empresa que tinha em São Francisco, uma cooperativa. Era Sersan. Não sei se você se lembra. A Sersan, ela terceirizava a energia da SERG na época. Eu trabalhei nessa empresa. Sim. Isso há 23 anos atrás, mais ou menos. E eu posso falar para você que na época a gente conseguia oferecer um trabalho muito melhor ao município do que é hoje, com essa evolução de 23 anos, 25 anos depois. E na época a gente tinha com quem conversar, com quem falar, e hoje o grande problema da Enel é que você não tem com quem falar. E na verdade, quando é para solucionar um problema, eles são muito lentos, mas quando é para cortar a luz da população, eles são muito rápidos. Eu já vi casos lá, confesso a você que comigo aconteceu, eles cortaram a minha luz com a conta paga, e eu reclamei, eles reconheceram que houve um erro, e logo na semana após, 11h30 da noite, chegou um carro da Enel lá em casa para cortar a luz novamente.
Entendeu? Ainda Tá bem de que a gente estava brincadeira, né? acordado. Tá de sacanagem, e eu olhei pro né? cara e falei, você não tá falando a verdade. Aí ele falou, rapaz, nem eu tô entendendo. Eu falei, cara, você não vai cortar. E, enfim, no outro dia eu pude coisa que a luz não tava. Enfim, e eu acho que já chega. Já passou da hora, Essa senhores situação tá deputados. complicada. Já passou da hora. Para cobrar uma tarifa abusiva, um serviço de péssima qualidade, ter um cabrunco de uma taxa de uma taxa extra, quando eles cortam aí, né, quando eles emitem aí algumas ordens de corte, tem um cabrunco aí, né, um lamparão, desculpa aí, de uma taxa extra que eles cobram aí, para religar, que é um absurdo, uma vergonha o que essa empresa tem feito. Então, senhores deputados, vamos passar o pente fino nessa empresa aí, entendeu? É aquilo, pra cortar... Ah, meu pai do céu, demorou 2 dias pra cortar, é uma beleza. Pra religar uma luz... 48 horas, eu acho. 24 horas, um negócio desse. E sem falar, quando você precisa... Se cortar a luz às 10 horas da manhã, eles só ligam no outro dia. No outro dia. Não quer saber se tem criança em casa, se tem idoso acamado. Exatamente. Se precisa da iluminação. Muitas das vezes o idoso tá lá precisando, usando home care. Exatamente. Eles não querem saber de nada. Então, eu sou a favor, não é isso, Mazinho? Meu querido Mazinho? Eu sou a favor, tá? De uma CPI. Inclusive, nós vamos encabeçar esse movimento. O programa de frente com o Dadá. Não devo nada a vocês. Vamos encabeçar esse movimento. Vamos procurar os nossos deputados estaduais. É CPI, tem que investigar. Porque ali, na minha opinião, tem uma máfia instalada ali. É uma quadrilha. Essa Enio é uma quadrilha. Só dá bandido. É uma quadrilha. A Enio, pra mim, é uma organização criminosa que só sabe roubar o povo trabalhador. É uma quadrilha essa Enio. Eu tô falando aqui, ó. Pode me processar por conta e risco. Bandidos que vocês são, entendeu? É igual a Águas do Paraíba aqui em Campos também. Eu tô engasgado com vocês. Mas falando da Enio aqui, ó. CPI. Então, deputados estaduais, é CPI, entendeu? CPI. Nós vamos encabeçar esse movimento, vocês podem me cobrar. Uma quadrilha. Procura o emblema da Enio pra mim aí, bota pra mim depois ali. É uma quadrilha. A Enio é uma quadrilha. Quem tá falando sou eu, Marciano da Hora Ribeiro, entendeu? Águas do Rio também. É isso aí, Dave. Péssimo serviço também. Sabe por quê, vereador, que nós temos que falar? Águas do Rio, fazendo péssimo serviço como a Água do Paraíba, senão depois a conta cai no município, cai nos vereadores. Isso, inclusive, por favor, fica à vontade, tira o fundo. Nós fizemos uma audiência, realizamos uma audiência pública na Câmara com a Águas do Rio e estamos também convocando a direção da Enio para estar lá, para a gente fazer uma audiência pública no município para tratar desse problema da energia lá no município. Tá doido, rapaz? Muitas das vezes você tá na nossa querida Gargaú, você tá em Santa Clara, naquele período de verão, o que acontece de pico de energia? Falta energia. Aí, né, você tá com a sua família, aí até você explicar um amigo, Águas do Rio, é verdade, uma vergonha. Uma vergonha. Parabéns, vereador. É isso daí. É de homens assim que a política precisa. Homens que têm vereadores que têm compromisso com o povo. Entendeu? Aqui pra vocês, ó. Enio, Água do Rio, Águas do Paraíba. Aqui pra vocês, ó. É aqui mesmo. Banana pra vocês, ó. E eu, hein? Vamos voltar aqui. O senhor se sente preparado pra ser o próximo prefeito do município de São Francisco na condição de pré? Ninguém é candidato a nada. Caso o senhor seja o escolhido? Dadá, me sinto preparado. A minha história ela foi construída em cima de, como eu te falei, de luta, de sacrifício. Eu não cheguei aqui por acaso, tá? Boa noite, Dalva. Eu, apesar de estar no meu primeiro mandato, mas eu sou de família tradicional política, nasci no meio político, participei de várias eleições, tenho um grupo preparado para ajudar. E eu tenho certeza que hoje, claro que contar com a experiência daqueles que
que já passaram pela prefeitura, que conhecem, eu acredito que sim, eu estou preparado sim, Dadá. Se Deus e o povo me confiar essa responsabilidade, tenho fé em Deus que eu vou conseguir honrar. Que com coisa certeza. boa. Tô conversando com o vereador da base do governo, nosso querido Renato Rochinho. Dalva, estamos juntos. Vamos ler mais alguns comentários ali? É importante, quem chama da rua tem prioridade. A Camila tá dizendo ali, estamos juntos, meu amigo, você é o meu futuro. Opa, tá dizendo ali, Sueli, tamo junto. A Tânia, a Dalva, juntos somos mais fortes. Parabéns, nosso vereador. O Josimar, estamos com você, que venha como prefeito. É muita gente, gente. É muita gente. Olha, Deus honra quem é verdadeiro. E isso eu tenho certeza que você foi... Opa! Tirou? Foi desde o começo. Isso, é porque tá bravo esse óculos aqui mesmo. Melhorou, meu filho, porque tá complicado. A idade chegou. Já sou vovô, né, gente? Ah lá. Nunca precisou trair ninguém. Ela tá querendo... Parabéns. Para chegar onde chegou. Por falar em traição... A política, gostei, vou falar de traição um pouquinho. A política, ela, na minha modesta opinião, ela não perdoa o traidor. Não. O traidor, na política, ele vai ser sempre marcado. Ele é Você traidor. concorda comigo? Ele é traidor para que... O Dadá tem uma frase, se eu não me engano, se eu tiver enganado, vocês me perdoem, mas ela é de Rui Barbosa, eu acho. A política ama a traição, mas odeia o traidor. Exatamente. Era ela que eu tava tentando caçar. Eu vou resumir com essa frase, que eu acho que tenho quase certeza que é de Rui Barbosa. Se não for, vocês me perdoem. Pode pesquisar com certeza, tenho quase certeza que sim. A política ama a traição, mas odeia o traidor. Eu sou de uma geração... eu nasci em um berço político, como eu já te falei. Eu acompanhei meu pai... fazendo política a vida inteira ao lado de do saudoso deputado Alberto Dauaire. Mas na humilde casa do meu pai, lá no Estreito, até hoje, passou por lá até governador do estado, passou por lá vários deputados estaduais, vários prefeitos, e papai conseguia colocar na mesa dele os aliados e também os adversários. Porque por exemplo, Dadá, eu aprendi que a política, a gente tem que saber dividir a política do lado pessoal. Você não precisa gostar de mim e eu não preciso gostar de você, mas você tem que me respeitar e eu tenho que te respeitar. Eu desafio você, qualquer pessoa, a vasculhar minhas redes sociais e ver se um dia você viu uma postagem, qualquer coisa minha, denegrindo a imagem de ninguém. Eu tenho adversários políticos, mas não tenho inimigos, graças a Deus. E eu procuro respeitar a todos, porque eu também gosto de ser respeitado. Eu até vejo alguns ataques, nem mesmo, não a mim, mas algumas pessoas, que eu fico até triste, porque a política é passageiro, o mandato é 4 anos. Ninguém é eterno. Tá? E ninguém vai conseguir agradar a todos. Mas como eu te falei, o respeito, ele é uma coisa que é primordial. Você tem que ter o respeito. Como eu te falei, eu repito, ninguém precisa gostar de mim, nem eu gostar de você, mas a gente tem que respeitar a todo mundo. E, finalizando, como eu te falei, a política ama a traição, mas odeia o traidor. Muito bem. A Fabiana Gomes está dizendo belas palavras. Enfim, a Tânia, vamos. Nossa, esse vereador é top demais, a Tânia Cristina. Vamos falar um pouco agora da sucessão, mais uma vez. No início da entrevista, você fez uma observação aí em relação aos nomes do grupo da Francimara, onde nós pontuamos aqui que são nomes excelentes. Com certeza. Eu queria que você fizesse agora comigo aqui um balanço, uma avaliação em relação à oposição. Nós sabemos que as últimas eleições do município de São Francisco, que aconteceu de prefeito, foi, na minha opinião, uma das eleições mais acirradas
Já acompanhei algumas eleições ali no município, mas uma eleição muito acirrada, onde o Pedrinho Xerene saiu candidato ao cargo de prefeito sob júdice, Sim. enganando a população. Inclusive, eu me coloco aqui na condição de uma pessoa que ajudou ele, que foi enganado, porque ele dizia o tempo todo que podia ser candidato, mas depois nós tomamos conhecimento, com o tempo que existia. Claro que nós somos informados, mas a gente ali no calor, acreditando, eu acho que foi um erro que ele cometeu. Vou tratar isso com você daqui a pouco. O Pedrinho de um lado, a Francimara do outro, uma eleição muito acirrada. Francimara tá colocando aí o grupo político da Francimara, do Frederico, tem vários nomes. Você vê hoje um nome hoje da oposição que possa disputar por igual com esses nomes, inclusive com você? Ô, Dadá, eu vou ser muito sincero e às vezes eu não agrado pela sinceridade. Fica à vontade, meu Tá, eu tenho muito cuidado naquilo que eu falo, porque você pode ter certeza que se você ouvir de mim, você vai ouvir hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu aprendi a nunca subestimar ninguém. São Francisco sempre teve uma política polarizada. E existe situação e existe oposição. Hoje, eu posso dizer a você que Francimara conseguiu construir em São Francisco talvez o maior grupo político da história da emancipação para cá, de São Francisco. Isso é forte, hein? Tá? Eu tô falando isso para você porque eu fiz política em outro grupo e hoje faço política com a Francimara. E ela conseguiu formar um grupo sólido, tá? Um grupo coeso, mas a gente não pode esquecer que existe também a oposição, que muitas vezes a oposição, ela não é que ela vá votar em determinado candidato, ela quer votar contra a situação. É normal, é do jogo. Isso é do jogo, isso é normal, mas eu vou te falar uma coisa aqui com muito conhecimento da causa e sem demagogia. O grupo político de Francimara só perde eleição para ele próprio. Olha, tô aqui com o vereador Renato Rochim. Até porque, Dadá, só para concluir vontade, o meu por raciocínio, a gente está falando de um governo, de um grupo político que está indo para o segundo mandato de governo da Francimara. E Qual a aprovação hoje do governo? Eu não estou falando, a aprovação é de mais de 70%. Mais de 70%. Hoje, o que acontece? Eu posso dizer a você que os avanços que o município teve na gestão Francimara, até quem não gosta, ou não quer, ou não votou, não é eleitor, mas tem que reconhecer. É como eu te falei. Então, a Francimara, ela vai entregar o mandato, vai finalizar o mandato dela, deixando um legado. Isso aí é inquestionável. E eu acho que a população está muito atenta a tudo isso. Você acha que a população vai reconhecer? Vai, a população vai. Sim. A população, eu acho que hoje ninguém quer retroceder, tá? Eu acho que quem for o próximo prefeito de São Francisco vai ter pela frente uma missão muito complicada, que mais difícil do que governar o município é suceder a prefeita Francimara, tá? Uma prefeita carismática, uma prefeita ativa, trabalhadora, realizadora. Então, aquele que assumir a prefeitura vai ser muito difícil. E eu posso sentir na população que a população não vai colocar o município na mão de aventureiro, não. Tem um nome ali na oposição? Tá. Eu acho que esse nome... Eu não tenho conhecimento jurídico para te dizer se Pedrinho vai poder ser candidato ou não. Vamos pontuar. O pouco que eu conheço como parlamentar, como político, é que ele está inelegível. Então, vamos pontuar. Procura para mim a reportagem aí. Você tem que fala da questão que envolve Pedrinho Xerene em relação à inelegibilidade dele. Você tem aí. Vamos lá. Primeira coisa. Existe uma decisão de um órgão técnico que você conhece bem, que é o Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão técnico. Tem uma decisão
política, que é E uma a decisão Câmara? da Câmara Municipal. E a Câmara é soberana. E a Câmara é soberana, melhor do que ninguém, tá aqui o vereador. E teve também 2 decisões jurídicas. Então, eu não estou inventando nada, você não está inventando nada. Tá aí. Eu acho que Pedrinho, ele não pode, na minha opinião, cometer o erro que ele cometeu na eleição passada, de enganar a população de São Francisco, dizendo que ele pode ser candidato. Nós sabemos, hoje, com muita tranquilidade, que ele está inelegível. Seria muito mais bonito da parte dele que ele fizesse a mesma coisa que a Francimara e o grupo do Frederico tá fazendo. Reúna o seu grupo político e coloca os nomes aí para a população apreciar ou não. Você concorda comigo? Com certeza, mas Dadá, a população, ela tá atenta. Tá atenta, não tá? Tá atenta. A rede social hoje, os meios de comunicação hoje, o povo tá muito atento. E como eu te falei, eu confesso a você, eu gosto muito de respeitar a história de cada um, sabe? Sim. Eu não tô aqui para tentar desconstruir ninguém. Eu acho que todo mundo que passou pelo município, cada um deixou a sua marca. Deixou a sua contribuição, uns mais, outros menos. Mas eu confesso a você, eu falo com toda sinceridade, eu acho que esse grupo hoje de oposição que está aí, ele vai se dissolver a partir do momento que a prefeita anunciar o nome. Entendi. Lembrando, nada pessoal, a gente, como comunicador aqui, tem uma amizade com o Pedrinho, uma relação amistosa, né? Nada contra, mas eu tô aqui expressando a minha opinião. Sim. Expressando a minha opinião. Da mesma forma que eu também tô expressando a minha, né? Isso, da mesma forma como o vereador tá expressando a dele, não tem ninguém aqui atacando ninguém, muito pelo contrário, a gente tá fazendo aqui um balanço do jogo, do cenário. Com certeza. Né? Nós desejamos boa sorte a todos. Inclusive, o nosso programa, ele vai fazer também uma rodada com todos os prefeitáveis, também da oposição, porque o jogo tem que ser democrático. Com certeza. Correto? Imparcial. Isso aí, imparcial. Relação do governo do estado com o município de São Francisco. Eu vejo na Francimara uma articulação muito boa com deputados federais, com o atual governador. Qual a importância disso, na sua opinião? Então, Dadá, veja bem, a Francimara, pela articulação política, pelo carisma, ela é muito bem recebida onde ela vai. Mas eu volto ao que eu falei lá atrás. Eu confesso a você que eu acho que o governo do estado deveria ter um olhar mais carinhoso, digamos assim, para o município de São Francisco. A gente está falando de um município de quase 50 mil habitantes, um município que é o maior produtor de alimento do estado, tem uma agricultura pujante, e eu confesso a você que me perdoe, tá? Que me perdoe os deputados que foram eleitos com voto de São Francisco, estou falando de deputados estaduais. Boa noite, tá? seu Wilson. Eu sou muito sincero com o que eu falo, mas muitas vezes eu vejo o deputado levantar uma bandeira de um município onde tem 200, 300 mil eleitores e deixa São Francisco de lado. Muito bem. Tá? Muito bem. É por isso que lá no começo eu falei do que São Francisco perdeu e deixou de ganhar com a eleição do Frederico, porque eu acho que se a gente tivesse um deputado, até que não fosse o Frederico, mas eu estou falando o Frederico porque foi aquele que conseguiu chegar mais perto desse sonho ser realizado. E o Frederico trabalhou, a campanha foi uma campanha bonita, eu participei, foi uma campanha linda, vai entrar para a história de São Francisco, e na história de São Francisco o deputado estadual mais votado da história é o Frederico. Acho que vai ser difícil bater essa marca dele, mas se o Frederico tivesse... Porque o Dadá, eu vou te falar uma coisa aqui, em 2012 eu fui o 6º mais votado do município. 7 vereadores eleitos tiveram menos voto que eu, mas ninguém queria saber que o Renato Rochin teve a votação que teve. Eu não tinha a caneta, eu não tinha um mandato.
Em 2016, a mesma coisa. Eu fui o 7º mais votado do município. Uma votação expressiva, mas eu não tinha caneta. E hoje a gente carrega a vitória política de Frederico ter tido quase 30 mil votos, mas faltou a caneta, o mandato do Frederico. Eu tenho certeza que se o Frederico hoje fosse deputado, claro que ele teve uma votação linda aqui em Campos, em outros municípios, mas Frederico seria o deputado realmente de São Francisco. E eu acho que se a gente tivesse o Frederico lá no pé do deputado, do governador, e com aquela voz ativa, ele que é um bom orador, e a gente tivesse um São Franciscano ocupando uma cadeira na Lege, eu acho que a história seria diferente. Um dos motivos que me levou a ajudar o Frederico foi exatamente essa avaliação que você fez aí. Um dos motivos que me levou a ajudar o Frederico, os meus amigos, porque eu entendo perfeitamente o que você está colocando. O município perdeu muito. Perdeu muito. Agora, eu quero aqui também pedir àqueles deputados que foram lá no município de São Francisco, do Itabapuana, os deputados estaduais aí, né, que são próximos do governador, foram lá, tiveram seus votos aí, vamos ajudar mais. Vereador Maicon Cruz, obrigado pela presença. Boa noite, parabéns pelo empenho e representatividade, meu amigo Roxinho. Vereador Maicon Cruz. Meu amigo Maicon, companheiro, a gente passou a conviver bastante, que o Maicon também faz parte do grupo político lá do Vaguinho, da Daniela. É um vereador atuante, um vereador brilhante na cidade de Campos. Com certeza, se Deus quiser, ano que vem vai conseguir sua reeleição. É um garoto que tem um futuro brilhante pela frente. É um vereador muito atuante. Muito atuante. Aproveitando aqui que você é um cara bem entrosado, tem uma relação excelente com a deputada federal. Boa noite, presidente Dadá, Marciano da Hora. Obrigado, Átila. Boa noite, vereador Maicon Cruz. Maicon Cruz, estamos juntos. Amigo, valeu, Dadá. Mazinho, Mazinho, vereador Mazinho. Vereador Mazinho, perdão. É isso aí, meu filho. Amplia aí, porque tá bravo aqui. Parabéns, meu vereador. São Francisco está tendo a melhor gestão. Aproveitando que o vereador Maicon Cruz é um homem ligado à cultura. Tito, boa noite, Dadá. Tito lá de Campinas, São Paulo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Nosso amigo Tito Farias. Aproveitando que o vereador Maicon Cruz é um homem ligado à cultura, sabendo da sua relação também com a ex-ministra do Turismo e o deputado estadual, queria te fazer um pedido. Sim. Queria pedir a você, em nome do setor cultural, que pudesse articular uma agenda política com a deputada federal, você e o vereador Maicon Cruz. Existem algumas demandas do setor cultural aqui, do movimento que nós representamos, que nós gostaríamos muito de contar com a sua força, do Maicon, para a gente tentar articular uma agenda para levar algumas pautas da cultura. Sim, inclusive, Dadá, eu acho que em uma dessas fotos aí... Foto agora, meu filho! Vai poder ver aí que a gente... A Tânia tá dizendo ali, Dadá, você não podia estar em melhor companhia. Obrigado. Haroldo Leandro, meu amigo Haroldo. Haroldo tá aí? Tá. Vereador Haroldo? Sim. Haroldo, um abraço, meu querido. Dadá. Sim. Aí, essa foto foi onde? Essa aí foi no meu aniversário. Menino, você gosta de Crivella, hein? Não tem uma live minha que você não coloca Crivella pra falar comigo. Vamos lá, volta lá. Então, essa foto aí, ela foi no meu aniversário, em janeiro desse ano. E recebi lá a grata presença da minha prefeita, meu amigo Frederico, e dos amigos lá. Tivemos lá festejando. O sonho não acabou não, Frederico. Não. O sonho só foi adiado mais pra frente. Eu vou falar uma coisa pra você que talvez eu... Frederico é novo. Talvez eu possa falar isso pro Frederico. Por favor. Porque é muito... Eu fui forjado na derrota. E eu vou te falar uma coisa. Se na primeira derrota eu desistisse do meu sonho, hoje eu não estaria aqui como vereador. É prova viva. Muito e eu forte vou te falar isso. uma coisa. Eu não sou homem de desistir de nada. E Frederico é um cara jovem ainda, mais novo do que eu. Frederico tem um futuro brilhante. É um cara
que a gente sabe que o momento dele vai chegar. Eu creio nisso. E eu vou te falar uma coisa, Dadá, eu acho que eu tenho a permissão do Frederico para falar isso. Eu lutei muito para tentar levar o Frederico, na ocasião, para União Brasil. Eu fiz um pedido ao Vaguinho. O Vaguinho, na ocasião... Me dá uma parte por tudo que é mais sagrado. Eu ia agora falar com você a respeito da escolha do partido. Você acredita que foi uma escolha errada? Ô, Dadá, deixa eu te falar. Eu não vou dizer que foi uma escolha errada, porque tinha ali a prefeita... No Solidariedade. O Áureo parceiro. Tinha a questão do Áureo, enfim. Então eu acho que eu não vou dizer a você que foi errada. Talvez foi errada a gente olhando pelo lado do resultado da eleição. Mas no momento eu acho que foi uma decisão sensata da prefeita e do Frederico. Mas eu vou até falar, confidenciar uma coisa aqui. Na ocasião, Vaguinho era o presidente estadual do União Brasil. E Vaguinho ali, ele me dizia: Roxinho, eu vou fazer Daniela mais votada do estado e Canelo deputado mais votado, estadual mais votado do estado. E ali, cara, eu tentei por várias vezes aproximar o Frederico do Vaguinho. E certa vez eu falei uma coisa com o Vaguinho lá no Rio. Eu falei: Vaguinho, eu queria levar, inclusive essa foto tá aí também. Eu queria levar você para conversar com o Frederico e a Francimar. E ele me perguntou: Roxinho, você acha que essa foto aí foi lá na casa da prefeita? Não, foi aquela que você colocou. Você tira que essa foto aí. Essa foto foi lá na casa da prefeita, no almoço, onde eu levei o Vaguinho justamente para fazer o convite ao Frederico para ir para União Brasil. E na ocasião o Vaguinho me perguntou. Não é essa não, volta lá, deixa aquela foto lá, por favor, isso aí. E ele me perguntou: Roxinho, quantos votos você acha que o Frederico faz? E eu falei para ele: Vaguinho, ele faz de 25 a 30 mil votos. Ele virou para mim e falou assim: é muito voto. Eu falei: mas ele faz. E eu queria que o senhor inteirasse a eleição dele. Ele virou. E na ocasião existia uma pressão para que eu ajudasse o Canela. Sim. E eu falei, eu sou muito direto, sabe, Dadá? Sim. E eu falei pro Vaguinho lá no Rio, lá em Belford Roxo, eu falei: Vaguinho, se hoje você mandar eu escolher, você me der a condição de que eu, para ajudar a Daniela, eu tenho que ajudar o Canela, a gente encerra a nossa parceria política hoje, porque eu tenho um compromisso com o Frederico, eu dei minha palavra a ele e eu não vou voltar a palavra, não. A minha deputada é Daniela e o meu deputado estadual é o Frederico. Ele entendeu, portanto, foi o único município que o Canela não teve voto. Eu lutei para que isso não acontecesse, porque eu queria fazer tudo possível para Frederico fazer o maior número de votos no município. Todo mundo sabe o empenho, tudo que eu faço de coração. Eu não faço nada contra a minha vontade. Eu tenho essa dificuldade de fazer alguma coisa contra a minha vontade. Quando eu faço, eu entro de corpo e alma. E na época ele veio a convite veio convidar o Frederico para ir para União Brasil. E ele falou para mim, na saída do almoço, ele falou para mim: Roxinho, se Frederico for para União Brasil, eu vou fazer dele deputado. Eu vou te liberar para você articular a campanha da Daniela na região norte e noroeste e ajudar o Frederico a ser deputado. Porque ele sabia até que o Canela não precisava desses votos da região. Mas, infelizmente, o Frederico não foi. E o Vaguinho dizia: Roxinho, para eu ajudá-lo, ele precisava estar no União Brasil. Sim. Enfim, não aconteceu. Mas, naquele momento, a gente tinha esse desejo. Mas não aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Mas eu creio que o momento de São Francisco, o momento de Frederico vai chegar. As coisas, eu creio nisso, que elas acontecem no tempo certo e na hora certa. No tempo de Deus. Com certeza. Eu creio nisso, eu não falo isso da boca pra fora. Então, eu disse isso a Frederico. Essa foto foi onde, ele? O sonho foi adiado, mas o sonho não acabou. Com certeza. E a gente, enquanto a vida é esperança, e Deus tem um tempo para tudo. Quando eu perdi a eleição por um voto, Dadá, deixa eu só fazer esse relato aqui. Eu te perguntar. Em 2016, quando eu perdi a eleição por um voto, eu tive um irmão candidato.
E tive um primo candidato. Poxa, Eu fiquei como primeiro suplente de um partido, meu irmão como primeiro suplente de outro. família. Respeita a família. E quase que elegeu os dois. Respeita a família. Hein? Resumindo, mas meu irmão é meu amigo. Sim. É meu amigo, eu respeito muito, tenho admiração. Um cara que também foi vereador, teve um mandato, o Juninho, meu irmão mais velho. Ele foi vereador em São João da Barra e foi um vereador em São Francisco no primeiro mandato. Um cara inteligente, ocupou várias secretarias. Enfim, então, Dadá, quando eu perdi a eleição por um voto, a minha casa estava lotada de gente e eu já tinha perdido a eleição de 2012. Minha casa lotada de gente. E foi assim, quando anunciou que eu perdi a eleição por um voto, pela idade, foi um desespero terrível. Todo mundo... E naquele momento eu vou falar uma coisa para você muito particular e muito espiritual. Tá? Eu sou muito temente a Deus, sou evangélico. Amém. Sou um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, mas muito temente a Deus. Eu sei que nenhuma árvore cai, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E naquele momento, a minha esposa, minhas filhas, meus amigos, toda a militância, naquele desespero, mas Deus falou no meu coração naquele momento que não era a hora, que Ele não tinha permitido aquele um voto que faltou chegar à urna. E aí a casa lotada, mas o meu coração estava apertado porque eu tinha que encontrar meu pai. Eu vou fazer contar uma breve história a você, Dadá. Fique à vontade. O meu pai, ele sempre teve um sonho de me ver vereador. Até pela questão do Roxinho. O Roxinho é um apelido que eu herdei dele. E hoje, praticamente 90% das pessoas me chamam do Roxinho. Ele fica muito feliz quando vê isso. E ele acha que eu daria continuidade à história dele. E ele, pelo avançar da idade, quando ele me viu perder a eleição por um voto em 2016. Então eu saí de lá de casa já 10 horas da noite, fui na casa dele, ele mora lá no Estreito. E quando eu entrei, ele estava sentado na cama, num quarto escuro. Eu ajoelhei, botei a cabeça no colo dele e ele virou para mim e falou assim: meu filho, um voto faltou, tiraram sua eleição. Eu falei: não, pai, ninguém tirou minha eleição. Foi Deus que não permitiu. Mas o senhor se prepara que a gente vai realizar esse sonho. Deus há de permitir esse sonho ser realizado. E realizou. Meu pai, com 90 anos de idade, 89 anos, me viu realizar o sonho, chegar ao objetivo. Então eu acho que eu posso de carteirinha dizer isso, por experiência própria, dizer ao Frederico que o sonho ele apenas foi adiado, mas ele vai chegar. Que coisa boa. Eu tô conversando com um vereador do município de São Francisco do Itabapoana, o nosso amigo Renato Roxinho. Que foto linda. Esse é meu pai, meus irmãos. Coloca aí, vai. O meu irmão Amaro, meu irmão Maurício, meu irmão Júnior, minha irmã Fátima e meu orgulho, o amor da minha vida. São quantos? São São quatro irmãos. 4 irmãos. Bacana. Só tem a Fátima, né? De menina, né? Que Isso. coisa linda, gente. Família, como você disse, né? É o seu orgulho, é a base de É a tudo. base, com certeza. Tem Seu muito... pai é um exemplo Eu pra você? tenho- Faz tudo pra você, né? Tá emocionado. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Quem me conhece sabe disso, sabe, Dada? Que bom. Meu pai, ele é mais do que um pai, ele é um amigo. E é a minha maior referência de vida. Um homem pobre, um homem que entrou na política pobre, permaneceu pobre, né, financeiramente falando, mas é um homem que aos 92 anos de idade é um homem respeitado ainda. Tem sua história aí sendo continuada aí por mim. Mas é um homem que entrou e saiu de cabeça erguida da política. Um homem que só fez o bem. E eu posso dizer a você que é meu maior cabo eleitoral. Que coisa linda. Tá? Mesmo com a idade avançada, vai pra rua e ele sabe fazer política, tem uma visão, mesmo com o peso da idade. Mas tem um poder de inteligência, de articular. É um homem... Ele é a base da família de vocês, né? Ele é. Meu pai é um homem muito respeitado. Nossa família, eu não tenho mais a minha mãe, mas meu pai é tudo. Meu pai é o amor da minha vida, todo mundo sabe disso. Eu não escondo isso de ninguém. Seu Manuel Roxinho, amo muito ele. Quem tá falando ali é a Cirlei. É alguém que conhece meu pai. Rapaz. É uma história de vida, hein?
tem um legado enorme, meu amigo, eu creio, tem um legado enorme, pode ter certeza. Que coisa boa. O Rochinho tá emocionado. Você desculpa aí, mas Não. sempre que eu falo do meu pai, eu... Não. E Dadá, um dos momentos mais emocionantes, digamos assim, da minha vida. Eu confesso a você que no dia da eleição, quando terminou a apuração, o resultado positivo, a vitória já concreta, né? E aquele tumulto lá em casa, houve um problema no site do TSE. Então a gente foi ter o resultado, já era 11 e pouca da noite. E aí começou a chegar o pessoal lá em casa, aquela coisa toda. Na minha cabeça era só nele, e daqui a pouco chegou um rapaz lá que é amigo da gente, que mora lá perto dele. Chegou com ele chegou perto de mim e falou, olhou pra mim, falou: nós conseguimos, né, meu filho? E ali eu te confesso que dinheiro nenhum no mundo paga aquele momento. Confesso a você que naquele momento ali, pra mim, eu não tinha mais nada para pedir a Deus. Porque foi uma coisa... A minha história política, Dadá, ela vai além de apenas um cargo. É uma questão de amor, é uma questão de, sabe, de família, uma coisa de alma mesmo. Enfim. Vamos ao bate-bola? Vamos lá. Bebe uma água aí. Vou tomar uma aguinha. Bebe uma aguinha. Bate-bola. Deixa eu só fazer um apelo aqui. Jornalismo, Regional de Comunicação. Jornalismo, vinheta. Pode aumentar. Queria fazer um apelo aqui em nome de algumas instituições, em nome de algumas escolas de samba, blocos de samba, bois pintadinhos de samba aqui da cidade de Campos. Queria pedir à presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima, professora Maria Auxiliadora. Queria pedir à doutora Andréia, que é responsável pelo departamento jurídico do Teatro Trianon, a Procuradoria do município de Campos. Algumas entidades não foram contempladas, vamos dizer assim, em relação ao edital que vai fomentar aí um recurso para essas instituições por conta de algumas documentações. Olha, nós temos escolas de samba, blocos de samba, bois pintadinhos de samba aqui em Campos, que tem serviço prestado para a cultura. Então, auxiliadora, doutora Andréia, vamos tentar entender. Não estou dizendo que nós não queremos que a coisa seja feita dentro da legalidade, mas vamos ter um pouco de sensibilidade. Vamos entender que teve situações que envolveu Receita Federal em relação às certidões, que envolveu alguns órgãos. Então, vamos dar uma oportunidade a essas entidades aí, através até mesmo da Boipique, ou através da Liga. Enfim, não vamos deixar essas entidades de fora desse edital. Então, esse é o pedido que eu faço à presidente da Fundação Cultural em nome de todas as escolas de samba, blocos e bois pintadinhos que ficaram de fora até agora desse edital. Meu amigo, eu quero te deixar à vontade, porque a hora... Tem mais foto do homem aí? Solta a foto do homem, porque a hora já tá indo pro vinagre, o operador já tá com cara feia, querendo comer, né? Aí essa foto aí. Essa aí é minha esposa, Silmara. Minha Ela esposa, tá aqui conosco, Silmara, né? a minha filha Manuele, minha filha Maristela. É minha base, como eu falei pra você, minha família é minha base. Que bom. É o meu alicerce. Mais foto. Isso aí é o presidente da Câmara, o Isaac, meu amigo, meu irmão. O vereador Joel de Talva. O meu amigo, meu irmão Daniel Abílio, que é subsecretário de Agricultura lá. Um parceiro. Devagar. Aí, a foto aí. Essa foto aí foi lá na sede do Republicanos no Rio, no dia da posse do Vaguinho. Tá ali o deputado e presidente nacional do partido. Tá também a deputada Daniela e o prefeito Vaguinho, presidente estadual do Republicanos. Bacana. Tem mais foto aí, meu filho? Pode ir soltando.
Isso aí é lá na Câmara. Tá lá o vereador Fawaz, o vereador Alexandre Barrão, a Yara. Acho que é o Flor de Guaxindiba lá no fundo, o Isaac. Os colegas de trabalho. Bacana. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que no final do meu mandato, dia 31 de dezembro de 2024, se Deus me permitir cumprir, eu vou deixar amizade. Eu tenho fé em Deus que, até com aqueles que às vezes a gente diverge no parlamento, o parlamento é para isso, Sim. né? Mas eu procuro ser respeitoso com todos, procuro ser amigo e entender que quando a gente sai dali, a gente tem que estar junto, tem que se entender, porque é isso que a gente leva da vida. Vamos ao bate-bola enquanto o operador prepara para ter mais fotos? Então vai soltando as fotos e ele vai comentando. Essa foto Na Câmara também, Câmara vereador também. Milcinho, Isaac. Amplia aqui, bota pra gente no telão a foto, isso. Pra gente ver melhor. E essa daí? Essa foto foi em Brasília, tá ali a prefeita, Coisa boa. a então ministra Daniela e todos os colegas vereadores, Frederico. Todos os vereadores acompanharam a prefeita? nesse Sim, dia todos os Brasília? vereadores da Ali é o base. doutor Sebastião? Doutor Sebastião, Fazendo um secretário trabalho doutor excelente, Sebastião, com certeza. Que trabalho que esse homem tá fazendo Tá na ali saúde. o Júnior Junqueira, que hoje é secretário de turismo e que, diga-se de passagem, já começou mostrando para que veio. Tá ali a Ângela, a assessora especial da prefeita. Tá ali todo o grupo ali, toda a comitiva que foi a Brasília. Bacana, hein? E fomos muito bem recebidos pela então ministra Daniela, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simpática, tem um carinho por São Francisco e inclusive ela passou por uma cirurgia, está se recuperando de uma cirurgia, mas em breve virá mais uma vez ao município juntamente com o Vaguinho para a gente estar junto alinhando algumas coisas. Tem mais foto, meu filho? Não tem, não? Vamos ao... Antes do bate-bola, sua esposa tá aí, né? Tá sim. Posso chamar ela? Pode? Qual o nome dela? Silmara. Dona Silmara, por favor, Dona Silmara. Cadê Dona Silmara? Dona Silmara vai entrar aqui pra dar uma boa noite. Eu quero terminar o programa com a senhora. Tá fechando, parece? Vou abrir aqui. Terminar o programa aqui com a senhora aqui. Vem aqui. Isso, é importante. Do lado do esposo. Ô, É Dadá, muito importante pra esposa. deixa eu te contar uma história. aqui, Deixa eu te Dona contar Silmara. uma coisa aqui Ah. que você eu acho que não sabe ainda, mas eu vou te contar. Você sabe que eu sou Renato Roxinho, né? Renato Roxinho. Então o roxo é predominante nas nossas campanhas. Ah. Não é à toa que ela veio com a blusa roxa. E quando você vê os coraçõezinhos roxos ali, Ah. fazendo uma referência É uma às referência. nossas campanhas políticas. Que coisa boa. Essa é a Silmara, minha esposa, ela não é muito de aparecer. Mas eu fiz questão de ela estar aqui conosco. Deixa... Ela não é muito de aparecer. É mais bastidores. Mas é que segura. Como eu te falei, minha base. Tira o fundo. Há 25 anos juntos, passando por momentos difíceis, momentos, né, delicados, mas nunca desistiu de mim, sempre ali junto comigo. Às vezes é um pouco brava, sabe? Mas ela sabe do carinho, do amor que eu tenho por ela, pelas nossas filhas. Enfim, essa é a Silmara. É importante frisar que eu costumo falar. Triste de um homem que não tem uma companheira do lado pra estar ali, ó, nos momentos difíceis, sustentando, porque, gente, olha, ter uma companheira é muito importante. Dadá, o cabeça de um lar é o homem, mas a estrutura, a base é a mulher. É verdade. Uma casa, ela sobrevive sem um homem, mas não sobrevive sem uma mulher. Tá vendo aí, dona? Eu digo isso, eu sempre disse isso, e mais ainda depois que eu perdi a minha mãe. Porque a minha mãe meu pai já era viúvo, eu sou filho único da minha mãe, eu sou filho único. E os meus irmãos, Sim. os mais velhos, são de outro casamento do meu pai. Sim. E quando meu pai conviveu com a minha mãe, quando a minha mãe faleceu em 2014. Dia 31 de agosto de 2014, com 56 anos de idade. Nossa, muito nova. Ela hoje estaria com 64, 65 Muito anos. nova. E quando a minha mãe faleceu, acabou
a gente perdeu a minha mãe e acabou perdendo um pouco do meu pai, porque ele não ficou mais na casa, voltou para outra casa dele e a casa ficou ali desativada. Então é o que eu te falo, a casa não sobrevive sem uma mulher. O homem é o cabeça, mas a base, a estrutura é a mulher. Deixa uma mensagem pra sua esposa aí. Bem, Cadê aquele fundo do amor? A mensagem que eu deixo para ela é dizer que, apesar dos erros, né, das falhas, mas ela sabe do amor que eu tenho por ela e a importância que ela tem na nossa família. Só peço a ela que me atolere mais um pouco para a gente seguir junto na missão que Deus nos confiou. Que coisa boa. A meia hora tá indo pro vinagre, mas antes, Dona Regina foi uma grande mulher, exemplo. Isso, minha mãe, Dona Regina, merendeira por 35 anos na Escola Estadual Pedro Cerqueira, lá no Imburi, onde eu moro. Coisa boa. Sabe as palavras, meu amigo, verdadeiramente o homem cabeça, a mulher é a base mesmo, é isso aí. Vamos ao bate-bola. Quer dar uma boa noite? Não. Ela não é muito de falar em público, ela é muito de falar em casa. Vamos ao bate-bola final do programa. Vamos lá, de frente com o Dadá agora, vereador Renato Roxinho. Vamos lá? Vamos. Time. Flamengo. Fé. A fé é a base, né? O homem sem fé é um homem... Eu uso uma frase lá com o meu pessoal que um homem sem fé, ele é um carro desgovernado. Família. Família é a base, é meu maior patrimônio. Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Francimara. Uma amiga querida que eu vou levar para a vida inteira. Filhos. Filhos é tudo, né? Bênção. É o fruto do nosso amor. Coisa linda. Esse é o vereador Renato Roxinho. E vou te falar uma coisa, deu pra perceber que eu tenho bom gosto, né? Olha, eu conversei aqui com o nosso amigo, pode tirar o fundo, ele que é vereador do município de São Francisco do Itabapuana, ele que é também um dos prefeitáveis, né, do grupo liderado pela nossa prefeita Francimara, pelo nosso amigo Frederico. Coloca a foto de todos que já passaram e aquele que vai fechar conosco na semana que vem. E na próxima semana ela estará aqui. Agora, Bibinho, ele que é o nosso secretário de administração. Né? O nosso entrevistado da semana que vem é o nosso querido Bibinho. Ele que é secretário de administração do governo Francimara. Tá ok? Tá tudo pronto. Esse é o nosso vice-prefeito, Haliston. Meu amigo, uma pessoa extraordinária. Esteve conosco aqui, também no nosso programa. Professora e vereadora Yara Cíntia. Minha amiga, minha colega de câmara. É isso. E esse que vos fala aí. Esse é o Roxinho. É o Roxinho. E na semana que... Haroldo, que esteve conosco. Meu amigo Haroldo. Haroldo, na semana que vem, o Bibinho. E na próxima semana, encerrando, para fazer um balanço, uma análise, ela, a prefeita do município de São Francisco, Francimara. Tem mais alguma coisa aí já pronta aí? Bota aqui Samol pra mim rapidinho aí. Jornalismo, rápido, meu filho. Aperta o dedo, que a hora já foi pro vinagre, hein? Dizer, meus amigos, que cada dia eu me sinto mais à vontade em Campos. Cada dia Campos, eu posso dizer mais um pouquinho que também é minha cidade. Porque é uma cidade que Deus tem me dado a oportunidade de cuidar dela. No começo do ano, quando a cidade ainda estava afundada em dívidas e estava com pagamento de servidor atrasado, nós conseguimos ajudar o prefeito da cidade, colocando mais de 100 milhões de recursos aqui e fazendo com que o servidor que luta tanto para manter o serviço... Um abraço, governador Cláudio Castro. São Francisco, tem um vídeo aí do nosso hospital. Aperta o dedo, meu filho. O
momento histórico para a população de São Francisco Itabapuana. Nesse momento, aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Manuel Carola, estão acontecendo as 20 primeiras cirurgias de catarata, um projeto idealizado pela prefeita Francimara, que propõe a realização desse procedimento dentro do município. Esse projeto, ele envolve não o procedimento cirúrgico em si, mas, além disso, a captação desses usuários na rede de atenção primária, a realização dos exames pré-operatórios, tudo isso dentro do Sistema Único de Saúde, sem nenhum custo para o paciente. Lembrando que essa política assistencial de fazer com que os atendimentos sejam disponibilizados dentro do município é um projeto, é uma diretriz do governo da prefeita Francimara, evitando o deslocamento dessas pessoas para outros municípios. Estou muito feliz, anos procurando fazer essa cirurgia e graças a Deus agora consegui fazendo essa cirurgia com os amigos aqui. A gente fica até nervoso porque realmente é uma coisa muito boa. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje para fazer aquela cirurgia que eu tanto queria e tanto quero. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Prefeitura de São Francisco por essa oportunidade que eu estou recebendo hoje, essa operação. A nossa saúde está muito bem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer. São Francisco de Itabapuana, governando. Olha, é de emocionar aqui nos bastidores. Gente, quem imaginava? Gente, eu não imaginava estar vivo para ver isso. Verdade. Gente, o Hospital do Ponto fazendo cirurgia de catarata. E quantos atendimentos que tá tendo ali naquele hospital, gente? Fazendo cirurgia de catarata, fazendo a colonoscopia, vários exames, várias coisas que antes não tinha. Hoje tem um laboratório dentro do hospital, que com meia hora Centro você cirúrgico. já tem o centro cirúrgico. E está em andamento a ampliação do hospital. E você pode ter certeza que, é como eu te falei no início, a saúde, a prefeita vai marcar a história no município. Vai ser difícil um dia alguém alcançar esses feitos da prefeita. A hora já tá indo pro vinagre. Que Samã, jornalismo, meu filho, aperta o dedo. A prefeita pediu, quem chama da rua tem prioridade. Alô, Fátima Pacheco! Fátima Pacheco revela nome do seu pré-candidato à prefeitura em 2024. Meu bichinho, eu vou deixar pra semana que vem. Mas lembrando que tem gente no jogo. Ela revelou o nome de acordo com esse site, mas tem gente no jogo. Tem gente no jogo. Alô, Kitiele! Uma das maiores secretárias de cultura que esse município já teve. Minha amiga Kitiele. Minha amiga também. Gente da melhor qualidade, né? Ela, o esposo Ulisses. Ulisses! Estudei junto com o Ulisses, esposo dela. Ô, coisa boa, Kitiele! Tamo firme! Um abraço. Gente, eu quero agradecer a audiência de todos, dizer que foi um prazer foi muito bom, foi assim importantíssima a sua participação, foi um prazer tê-lo aqui. Suas considerações finais, gratidão, fica à vontade aí. Ô, Dadá, quero agradecer primeiro a Deus por esse momento, por proporcionar esse prazeroso bate-papo com você, dizer que é um prazer imenso conhecer você pessoalmente. Conhecia só pela tela e pelos áudios. É um prazer imenso, mais uma vez repito, estar aqui com você, com toda a sua equipe, minha esposa aqui. Mandar um abraço grande para toda a Câmara de Vereadores, meus colegas vereadores. Mandar um abraço para todo o staff, todo o secretariado, que vem fazendo um belo trabalho no município. E um abraço para minha prefeita, minha amiga Francimara, o Frederico. Sua hora vai chegar, Frederico, pode ter certeza. E a toda a população de São Francisco, a todo o povo de São Francisco, que também é população campista. Eu sou grato, como eu te falei, que em 2018 eu tive quase 1000 votos na cidade de Campos. Então eu sou grato. Uma boa noite e obrigado ao povo campista. E um beijo especial no coração do meu povo são franciscano. E, enfim... E desejar a você uma boa noite, a todos uma boa noite. E muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com todos vocês. Pode aparecer, Neinha. Olha, o futuro a Deus pertence. Dadá, qual será o seu futuro, politicamente falando, em relação
a política. Deixa Deus cuidar. Uma coisa eu sei, eu tô com o Francimário no abro. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Vamos falar com Deus, é um momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Um abraço, uma excelente sexta-feira. Não precisa desse fundo de jornalismo. Uma excelente sexta-feira. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau!